acho que a arte marcial em si é a repetição. Eu, lá no Taekwondo eu brincava muito com isso. Eu faço muito esse paralelo. Tinha treino que a gente ia chutar Mondoliô. Tinha treino que a gente ia chutar Aptoliô. Meu irmão, era 500 Aptoliô na raquete. Tipo assim, tem noção de tu ficar repetindo o negócio 500 vezes, sabe? Tipo assim... Afiando o machado. Pois é, e aí quando chegar na competição, meu irmão, aquele chute vai entrar, né? Não tem como aquele chute não entrar. E aí quando você alia isso, por exemplo, lá no Taekwondo na época, a gente não sabia nada de preparação física. Então o que é que o professor fazia? Botava a gente para alongar exaustivamente. Não era um alongamento como o Vitor Hugo faz com a gente, por exemplo, que é um pequeno alongamento ali que não dura nem 10 minutos. A gente fazia uma sessão de alongamento. Então hoje a ciência já mostra que alongar por muito tempo, de fazer um treino de flexibilidade antes do treino é prejudicial à força. Então isso a gente já não faz. Sacou? A gente volta mais para esse tipo de alongamento que o Vitão faz, que é um alongamento mais específico. Ele alonga ali glúteo médio, glúteo máximo, faz um alongamento de piriforme, um alongamento de quadríceps, de posterior de coxa e vai para um aquecimento específico. Agora ele está fazendo sempre um drill e tal. Então, tipo assim. Mas na minha época do Taekwondo, por exemplo, era alongamento na parede, velho. Bota as duas pás na parede, empurra e tal. Tipo, enfim, você ganha flexibilidade? Ganha. Mas em compensação, tu perdeu a força que tu poderia imprimir dentro de um chute. Porque na época, como eu tô falando, a gente não tinha nenhum conhecimento. Pelo menos a gente que treinava o professor não tinha, ele só reproduzia, tipo, ele era muito bom no Taekwondo, tá? Sou muito grato ao professor Silvio, inclusive, mas, tipo assim, eu falo de conhecimento de preparação, né? O que se fazia de preparação física era o que outra pessoa ensinou, o que outra pessoa ensinou e por aí mais. Que é de outro esporte, pois é. Por aí vai, né? Mas a ciência vai avançando e vão tendo novos estudos, né? Então hoje a gente já sabe que alongar demais pré-treino, você pode perder a força, sabe? Então, tipo assim, se o atleta já é muito forte, eu não tô nem aí. Tu tá entendendo? Tipo assim, eu arrisco perder um pouco mais de força para ganhar um pouco mais de mobilidade. Uhum. Mas se já é um atleta que carece de força, fazendo um paralelo com um pop, que ele reclamou, tipo assim, ó, eu sempre que vou lutar na minha categoria, eu sinto que os caras têm mais força do que eu. Esse cara não vai poder fazer isso. Alongar demais, né? Não, esse cara não vai poder ter uma sessão de alongamento de 30 a 40 minutos antes de começar o treino de força dele, antes de começar o treino específico dele. Eu não posso fazer isso, eu tenho que alongar com esse cara em outro momento. Sacou? Tipo assim, eu tenho que dividir o treino desse cara, ó. Vai fazer um alongamento aqui. Alongamento com a mobilidade, né? Tem que ser um treino maior, outro momento e tal, né? Pra não atrapalhar, pra não interferir onde? Na força desse cara. Tá. Mas não mais aquele alongamento que o Vitão normalmente faz com a gente, a de 10, 5 minutos, aquilo ali não tem impacto nenhum, não. Eu falo fazer um treino mesmo de alongamento e flexibilidade, entendeu? Sim. Tipo assim, a gente pensar nisso. Então, filho, vê. Normalmente, num plano de aula, aí, o que é que se tem? Se tem o aquecimento, alongamento, a parte técnica, né, que é a aula em si, e aí depois os rollers, vamos dizer. Uhum. E aí sempre fica um embate, assim, que eu costumo ver e às vezes eu até fico alternando, dependendo do horário. Se for, como eu dou aula de manhã, de 6 horas da manhã, e também dou aula de 6h30 da noite, então, assim, eu tiro por mim e aí eu vou pela minha necessidade, né? De manhã cedo, normalmente eu primeiro faço um alongamento como se fosse um Surya ali, sabe? Uhum. Um Surya da Namaskara e tal, que é uma saudação ao sol e tal. E aí eu começo de cima para baixo, faço um alongamento meio rápido, porra, cabeça, círculo com cabeça, depois os braços, mão, tal, punho, tronco aqui para dar aquela acordada, dar uma ajeitada, sabe? E aí depois a gente começa a fazer um aquecimento mais específico, né? Para depois a gente entrar na parte técnica e depois fazer o rola. À noite, e assim, normalmente à noite, quando você dorme, pô, passou muito tempo lá parado, não sei o que, você acorda já cheio de dor, e eu não sinto lá tanta segurança em começar a aquecer para depois fazer um alongamento mais mediano ali, mais curto, né? Porque e aí eu fico com medo de repente começar aquecendo, né? E de repente aparecer alguma lesão e porra, não sei o que, porra, o meu quebrado ainda tava meio que acordando, sabe? Na minha necessidade eu sinto que primeiro um alongar vai ser melhor do que o aquecer. E à noite, quando eu treino à noite, quando eu começo aquecendo, quando eu começo alongando, eu sinto que meu corpo não precisaria tanto do alongamento em si e mais um aquecimento, sabe? E aí, depois do aquecimento, para ter aquela calmaria, fazer um alongamento mais rápido, porque também não precisaria ser tão longo, até porque o corpo já está mais pronto. Uhum. Não sei se isso é uma abordagem boa, não sei se tem outros tipos de abordagem. Isso são diferenças de plano de aula, tá? Sim. Por exemplo, normalmente a gente faz o quê? Alongamento, aquecimento e volta calma. Sim. Tá? Normalmente, assim,
traçando de forma geral. Sim. Tá? Então, como tu faz de manhã, né? Tu faz o alongamento, depois tu faz o aquecimento. Isso. E essa volta à calma pode ser o próprio aquecimento de uma maneira mais leve, ou pode ser voltar para a sessão de alongamento. Sim. Para alguns alongamentos que você não fez. Entendi. Tá? À noite, como você faz o aquecimento, depois você faz o alongamento e depois volta à calma. Eu vou te dizer uma coisa polêmica agora. Sim. Não tem nenhum estudo que comprove que alongamento previne lesão. Sim. Tipo, nenhum. Isso é bem polêmico, inclusive, dentro da parte de preparação física, porque às vezes a pessoa assim, esse bicho lesionou porque não alongou. Não tem nenhuma evidência disso. Já pesquisaram isso? Eu digo muito isso, velho. Faixa roxa. Pô, por que faixa roxa se machuca tanto? Só chega atrasado no treino. Não alonga, não participa do aquecimento. Mas talvez o aquecimento seria mais importante. Mas, tipo assim, não é porque não existe estudo que não quer dizer que tem a relação. Sim. É uma coisa que eu sempre deixo claro. Porque, veja só, para existir estudo, alguém tem que ter curiosidade de estudar, né? Exato. Concorda comigo? Com certeza. Então, assim, se ninguém tem curiosidade de estudar, não existe estudo. Sim. Por exemplo, hoje a gente sabe que o fenômeno da luz está baseado em quê? Em elétrons. Sim. Alguém teve curiosidade de estudar os elétrons. E a gente teve o Einstein, a gente teve o Bohr, a gente teve o Heisenberg, enfim, a gente teve uma galera que estudou essa parada aí. Mas tiveram curiosidade. Para saber quando o elétron salta, por que ele gera luz. Enfim, alguém teve curiosidade de estudar. Tem que pegar uma quantidade X de pessoas ali e fazer os testes. Existem alguns estudos, sim, mas com populações específicas. Então, eu sou da casa do seguinte, eu prefiro alongar. Porque, beleza, não tem nenhum estudo que prove que não promove lesão. Massa. Mas prova que faz mal? Não. Então você não vai fazer mal, eu faço, velho. Tu tá entendendo? Tipo assim. É negativo, né? Então, se não é de um jeito. Tu tá entendendo? Tipo assim. Pois é, eu fui criado dentro da arte marcial, né? E eu sempre percebi que quando a gente alongava, a gente se sentia mais confiante. Exato. Até de entrar um chute, de entrar alguma técnica mais específica que precisava de uma certa flexibilidade e alongamento do que quando a gente não estava alongado. Porque imagina só, eu sempre faço essa brincadeira com o taekwondo. Imagina só que a gente vai chutar a cabeça do cara, um ator e outro vai chutar a cabeça do cara. Tu vai ficar numa posição, vamos colocar assim, que se tu não tem uma boa flexibilidade nos adutores ali, não tem um adutor bem preparado, vai levantar logo vai estirar, o pé assim, de vez, hein? Vai estirar. Então eu sempre prefiro, minha opinião, alongamento, aquecimento, sim, volta calma, parte principal da aula, né? Entendi. Mas, tipo assim, talvez seja uma necessidade sua, que você curte a noite, e tá tudo bem também. Não, porque depois você também não parte pro alongamento. Na grande maioria das vezes eu começo pelo alongamento, até porque tem o professor Alisson, né? Ele é educador físico também. O professor Alisson Ivo, né? Alisson Santos. Toda vez eu confundo, se é Alisson Ivo Santos ou se é Alisson Santos Ivo. Mas, enfim. Ele é educador físico também, tem bastante conhecimento aí, já formado, já tem, acho que quase que 20 anos aí, pelo meu cálculos. Foi quando eu comecei a ler jiu-jitsu, então, mais alguns anos, enfim. E daí ele sempre disse, é bom você fazer um alongamento para você verificar se seu corpo não está tendo não está com a predisposição ali para, de repente, um machucado, de repente dormiu do jeito errado, andou, e aí está sentindo alguma coisa no pé, no joelho, e de repente já começar um aquecimento, correndo, vamos dizer, e o pé não está bem, o joelho não está bem, o quadril não está bem, e aí você pisou de uma certa forma ruim, vai ficar ruim, né? Ou então, quando está fazendo aquele alongamento nos braços, sentir o ombro e já começar fazendo uma trocada de pegada para começar uma aula, enquanto está aquecendo, vai começar pelo aquecimento, pode ser que seja mais lesivo do que começar pelo alongamento, né? Então, até outro dia eu estava até discutindo com o Jorginho, discutindo de uma forma saudável, né? E ele estava dando uma estudada sobre isso e ele via que na linha que ele estava indo, muita gente estava dizendo que o aquecimento primeiro saia melhor do que o próprio alongamento. Eu falei, bicho, tudo bem, é o alongamento que você está vendo, mas por várias outras pessoas que eu já passei, por várias outras experiências que eu já tive com outros professores, a grande maioria é alongamento, aquecimento, técnica e depois rola, né? Até na própria musculação a gente faz isso, cara. Tipo, mesmo sabendo que o alongamento pode impactar diretamente na força, só pra eu ter uma ideia, a gente alonga pouco, tipo assim, o cara vai treinar, vamos dizer, membros inferiores, perna, faz um alongamento para a parte posterior, faz um alongamento para os músculos que estão no quadril, em volta do quadril, e aí glúteo médio, glúteo máximo, piriforme, enfim, alonga tudo, alonga os adutores ali, depois entra
numa máquina que você vai fazer, sei lá, você vai começar por agachamento. Bota carga no agachamento, mas não bota carga de trabalho. Bota uma carga para fazer o quê? Um aquecimento específico. E só depois bota a carga que você realmente vai trabalhar. Isso normalmente é algo que a gente faz para as coisas. Se a gente transferir para ultras, eu usaria o mesmo conceito. Com certeza. Entendeu? Eu usaria... É um fundamento, né? É um fundamento. É um fundamento que serve para qualquer coisa. Entendeu? Porque, tipo assim, eu costumava brincar com a galera. A galera pega o aluno gordinho da academia, mete o cabo na esteira, faz meia hora de esteira e depois tu volta. O cara não fez nada, velho. O cara perdeu meia hora da vida dele. Tá ligado? Eu costumo... Se ele for treinar, de repente, alguma coisa específica ali, pois né? Tá, mas, tipo assim, por que não fez uma base de mobilidade do cara? Porque, tipo assim, a gente sabe quando a gente faz um trabalho de mobilização articular, um pequeno trabalho de mobilidade, e um aquecimento específico, por exemplo, a gente aumenta um líquido que existe nas articulações, chamado líquido sinovial. Esse líquido fica dentro de uma bolsa chamada bolsa sinovial. Então, por exemplo, você vai treinar a perna, e tu vai começar o treino por cadeira extensora. Um exemplo, tá bom? Sentou na cadeira extensora, faz umas 2 séries de 20 repetições sem falha, com carga leve. Dá uma aquecidinha, por isso que dá uma aquecidinha, é por causa disso, para aumentar a quantidade desse líquido. Porque quanto mais você movimenta, o líquido prepara. É como se fosse o seguinte, imagina que tu tem lá o teu joelho e tu precisa ter um óleo ali para lubrificar. Tá? Vamos colocar assim, o óleo é esse líquido sinovial. Então, tipo assim, se tu começa fazendo um aquecimento específico, tu aumenta a quantidade desse líquido e tu vai causar menos o quê? Menos tensão de cisalhamento. Tá bem? Então, por exemplo, pessoas que têm condromalácia patelar, acredito que você já ouviu falar disso aí. Não, abaixo do joelho, a condromalácia é basicamente um desgaste da patela, vamos colocar assim, de forma geral, tá bom? Certo. E esse desgaste pode acontecer por N motivos. Sim. E ele tem grau, 1, 2, 3 e até 4. O grau é de acordo com a gravidade da patologia, tá? Certo. Vamos colocar assim. Então, essas pessoas normalmente sentem dores no joelho a fazer extensão do joelho. Qualquer uma, seja no agachamento, leg 45, cadeira extensora, a depender do grau. Sim. Tu tá entendendo? Então, para essas pessoas, um trabalho de aquecimento específico é importantíssimo, cara. Um trabalho de alongamento é importantíssimo, porque você pensa assim, se liga só, vamos lá, vamos imaginar mais por dentro ainda do músculo. Como eu estava falando lá no início, sobre função do músculo. Vê, glúteo médio e tensor da face lata são estabilizadores do joelho. Se eu tenho um glúteo médio encurtado e um tensor da face lata de repente encurtado ou tenso, se eu tenho um glúteo máximo encurtado, eu vou mudar meu comportamento de quadril, vou mudar minha postura. Então, porque eu mudei minha postura em função desses músculos estarem encurtados, eu vou começar a fazer algumas compensações. Tem pessoas que têm uma postura de joelho em valgo. Imagina que isso aqui é a perna da pessoa, o joelho da pessoa para dentro, assim, quando ela vai agachar, quando vai fazer qualquer coisa. Imagina isso no jiu-jitsu. Um cara que tem um joelho em valgo no jiu-jitsu, e de repente ele está aprendendo um single leg ou um double leg. Quando ele vai entrar, ele não tem estabilidade no joelho. Sim. Então a chance dele ter uma lesão é grande. Sim. Sacou? Então se tu faz uma sessão, por exemplo, com esse cara de alongamento e flexibilidade antes do treino e fala para ele da importância, talvez esses músculos que estejam encurtados comecem a alongar alongar um pouco mais, e esse cara não vai perder essa função. Ele está recuperando a função de um músculo. Porque quando o músculo está encurtado, ele fica inibido. Quando ele fica inibido, ele não faz a função dele. Quem faz a função dele é um outro músculo. Sabe? O corpo é inteligente para fazer isso. Compensando, né? Compensando. Só que para isso existe o quê? As compensações. E quando o cara tá todo compensado, aí é que acontece o quê? As lesões. Entendi. Sacou? Então por isso que é tão importante, eu sempre falo, tu fala isso que é tua pessoa de educação física. Não, mas todo mundo tem que treinar a musculação também. Porque se eu tenho um músculo enfraquecido ou encurtado, eu primeiro alongo ele, depois eu aqueço, depois eu fortaleço. Esse é o caminho. Sabe? Então esse caminho, o que é que esse caminho traz? Diminuição da quantidade de lesões, seja em qualquer modalidade. Eu brinco com o Vitor Hugo, eu machuquei meu joelho lá no AJP, né? Eu tive uma lesão lá no AJP. Ele fala, rapaz, se não fosse tu, talvez fosse outro cara, ele nem tivesse se levantado mais. David, como foi? Teve uma lesão parcial no ligamento colateral medial. Ele disse, talvez fosse outro cara, que não fosse tu, que não tivesse um quadríceps muito bem fortalecido. Quando aconteceu aquele movimento no joelho, o cara tinha ficado lá. Tinha perdido a luta ali. Faltava 1 minuto e meio para a luta acabar, eu lutei com o ligamento rompido o resto da luta. Depois eu vi que estava doendo muito e tal, não sei o que, enfim. Mas até a minha recuperação foi relativamente rápida. Por quê? Sim. Porque tem outros... Eu não vou dizer que tem outros ligamentos, mas os músculos fazem boa sustentação. Sim. Compensou, né? Tu tá entendendo? Né? E todo o trabalho de fortalecimento que a gente fez lá com ele, no pós-lesão, né, quando a gente fez lá no consultório dele, foi fortalecendo justamente os músculos que eu citei para vocês.
piriforme, adutor, glúteo médio, que são músculos que vão ser o quê? Estabilizador do joelho. Eu não estava precisando de mais estabilidade no joelho? Sim. Porque faltou um, aí os outros ali entram em ação. Ali pois é. Trata isso para uma pessoa que nunca teve lesão. Se ela consegue fazer esse trabalho preventivo, que é uma coisa que Dutra fala muito, né? Dutra também treina jiu-jitsu, que é fisioterapeuta. Não sei se você conhece pessoalmente. Josemir Dutra. Ele fala muito disso. Conhece Dutra? Sim, eu sei quem é. Tu sabe quem é? Agora ele tá na Suíça, Suécia, sei lá. Não, ele tá aqui. Se ele viajou, eu não sei, mas eu encontrei com ele um tempo desse. Enfim, ele fala muito de programas minimizador de lesões, né? Que é por isso que você começar a pensar na lesão antes dela acontecer. Sacou? Então, tipo assim, o trabalho profissional de educação física, o trabalho de um treinador dentro da equipe multidisciplinar, vamos colocar assim, é justamente pensar nisso. Então, tipo assim, trazendo isso para um plano de aula. Tem uma discussão muito grande, velho, que na faculdade rolava muito. Que, tipo assim, tinha um cara que era muito doido lá na minha turma. Ele dizia que professor de arte marcial não era para poder dar aula de arte marcial porque não tem o conhecimento que não tem o conhecimento da educação física. Aí a gente dizia, meu irmão, você tá viajando. O que o cara tá ensinando ali é um conhecimento específico. Sim. Um conhecimento específico. É um conhecimento daquela arte marcial. Ele não tá entrando na aula de ninguém. Mas tem um cara na minha sala que era bem assim. Abriu no CREF um período, alguns anos, ou um ano só, não sei. Mas que pessoas de artes marciais poderiam tirar um... Era uma carteira provisionária do CREF. Exatamente. Era uma carteira provisionária. Mas essa discussão eu acho uma discussão besta. Sim. Entendeu? Eu acho uma discussão besta do ponto de vista de que realmente o cara pode ou o cara não pode. O que eu acho interessante é o cara ter pelo menos esse conhecimento básico nessas funções que vão formular o plano de aula do cara. Com certeza. E aí o cara precisa ter. Porque, por exemplo, eu, quando treinei, principalmente capoeira, eu treinei capoeira em 2 grupos. Eu treinei capoeira no Axé Nagô, e depois no Birimbau Dourado do mestre Coloral, e a Xenagô, na época, o mestre Biriba. Sabe? Mas eu não tive aula com o mestre Biriba. E não tive aula com o mestre Coloral também. Mas eu treinei com alunos deles. Sim. E não é porque os caras são ruins, não. Mas porque foram passados dessa maneira, e você vai passando a parada de geração em geração. Isso. Então, quando a gente sentava ali para fazer uma borboleta, por exemplo, o cara pisava no teu joelho, véio, de um lado e do outro. O Max veio da capoeira, o Max sabe disso aí. Meu irmão, o nível de tipo assim, de lesão, de gente que lesionou adutor fazendo aquilo dali, pelo encurtamento que tem, dependendo de quem seja. Pois é. Nossa. Tu tá entendendo assim? No movimento de mulheres tem mais flexibilidade, aí cola lá no chão. Aí o cara que é que doido, pois é. A gente que não consegue agachar, tem uns alunos que não conseguem agachar. A gente, nesse processo de alongamento, aí a gente faz uma roda e aí começa a agachar. Aí dá pra ver que... assim que não consegue agachar, Petros. Bora, Petros. Cadê, Petros? Mostra aí. Aí! Fez a cucurinha, certo? E aí eu falo disso, né? Talvez se existisse esse conhecimento prévio que eu tô falando aqui pra vocês hoje, talvez tanta gente não tivesse lesionado, entendeu?